então assinalar o Dia Mundial das Hepatites, recordando aqui que Portugal registrou um aumento de 265% de casos de hepatite A associados a surtos em 2025. É a nossa convidada a doutora Sofia Xavier, médica hepatologista e membro da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado. Obrigada, Sra. Doutora, por juntar-se a nós. Temos aqui, de facto, um número importante para analisar, avaliar. Mas antes disso, o que são as hepatites virais? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós, Sra. Doutora. As hepatites, portanto, o termo hepatite refere-se à inflamação hepática e existem muitas causas para haver uma inflamação do fígado. Dentro das hepatites víricas, as mais comuns são as hepatites A, B, C, D e E. E são destas que falamos mais frequentemente, e elas são causadas por vírus que têm uma apetência, um tropismo para as células do fígado e que causam inflamação. Em algumas situações, na infecção aguda, até podemos não ter clínica nenhuma, mas algumas destas infecções, nomeadamente a infecção pelo vírus B, C e D, podem evoluir para doença crónica e causar então um maior risco de doenças a longo prazo, nomeadamente cirrose, carcinoma hepatocelular e eventualmente uma doença descompensada com necessidade de transplante. São essas as principais doenças que estamos a falar quando falamos de hepatites? Sim, quando falamos de hepatites virais. Hepatites podemos também ter, por exemplo, doença hepática associada ao consumo do álcool, doença hepática esteatosíaca associada à disfunção metabólica. Há muitas causas para termos doença hepática, para termos hepatite, mas dentro das víricas é destas que falamos. Há algumas doenças mais graves do que outras? Do ponto de vista do risco de evolução para a cronicidade, naturalmente que a hepatite A e a hepatite E, pelo facto de serem doenças autolimitadas, exceção para alguns doentes com imunossupressão em que a hepatite E pode evoluir para a doença crónica. Estas doenças normalmente A e E são autolimitadas e, portanto, salvo raras situações em que a doença tem um curso grave, que pode evoluir para a insuficiência hepática aguda, as doenças que podem evoluir para a doença crónica têm maior potencial de gravidade. Até porque, como eu disse, são doenças que, por vezes, numa fase aguda ou numa fase inicial, não têm sintomas, portanto, os doentes podem estar infectados com o vírus da hepatite B e da hepatite C sem o saberem, porque não têm nenhum sintoma e, por vezes, o diagnóstico é atrasado, surge já numa fase em que a doença tem complicações, nomeadamente isto da cirrose, ou então o desenvolvimento de um carcinoma hepatocelular. E, portanto, neste contexto, estas têm maior potencial de gravidade e daí serem o foco das intervenções de saúde pública. E quem é que está mais vulnerável a ter estas hepatites? Portanto, hepatites A e E são tipicamente transmissão fecal-oral e, portanto, contextos de saneamento básico comprometido, baixas condições de higiene ou então até o consumo, por exemplo, na hepatite E de carnes contaminadas. Quanto às hepatites B e C, tipicamente são adquiridas por via parentérica, ou seja, por exemplo, partilha de seringas ou então utilização de hemoderivados contaminados, que agora já não acontece por mecanismos de proteção que existem já estabelecidos nos serviços de saúde, uso de materiais cortantes que são partilhados, ou então também por via sexual, e no caso da hepatite B, também era uma causa frequente de transmissão, a transmissão materno-fetal, ou seja, uma mãe infectada que durante ou a gravidez ou mais frequentemente durante o trabalho de parto havia uma transmissão ao bebê, isto agora muito reduzido por causa de todas as medidas de saúde pública que estão instauradas, nomeadamente a vacinação ao nascimento para a hepatite B de todas as crianças. Há aqui um aumento muito significativo a registar. Portugal fala então num aumento de 265% de casos de hepatite A associados a surtos em 2025. O que é que está por trás deste número? Sim, é verdade. Foi publicado esta semana então o relatório do Programa Nacional para as Hepatites Virais e de facto foi reportado este aumento do número. Do ponto de vista percentual é um aumento significativo. Ele decorre de vários surtos, a maioria deles ou a forma principal que foi identificada a transmissão foi precisamente a transmissão pessoa a pessoa e em contextos, lá está, de condições de higiene mais precárias, contaminações
de águas, por exemplo, e a segunda causa mais frequente, a transmissão por via sexual. Pronto. Estes surtos, apesar de terem ocorrido e de facto ter havido um aumento que deve manter a comunidade médica alerta, claro. A verdade é que está em linha com o que tem acontecido com os restantes países da Europa e os surtos que foram identificados têm sido seguidos do ponto de vista epidemiológico e parecem estar controlados. Uma pessoa pode ter hepatite A sem saber também? Também. Mais tipicamente, a hepatite A cursa de forma assintomática em idades mais jovens, mas qualquer pessoa pode ter um curso de hepatite A que seja assintomático ou então com sintomas muito inespecíficos que pareçam quase um síndrome gripal normal e que acaba por resolver. Exatamente, e passam despercebidos. E qual é o tratamento depois de identificada a hepatite A numa pessoa, Sra. Doutora? A hepatite A, na grande maioria das situações, não vai exigir qualquer tipo de tratamento, a não ser tratamento de suporte. O que é importante depois de identificarmos um indivíduo com uma hepatite A aguda é fazer este tal controle epidemiológico, tentarmos perceber qual foi a origem desta infecção e tentarmos prevenir esta transmissão, porque, como eu disse, a maioria das infecções que têm sido identificadas nestes surtos depois são de transmissão pessoa a pessoa em contactos próximos e, portanto, havendo esta identificação, tomar medidas para a prevenção da transmissão a estes contactos, por exemplo, com a vacinação. A hepatite A também tem disponível a vacinação e ela pode ser feita de forma preventiva, com a administração da vacina como uma profilaxia pré-exposição, ou então, quando já há contacto com alguém potencialmente infectado, para prevenir o desenvolvimento da doença. Uma dose ou 2 doses desta vacina? Esta vacina tem 2 doses. 2 doses. É importante tentar aqui esclarecer. Podemos contrair uma hepatite através de um abraço, um beijo ou partilha de talheres? Não. A hepatite B e C não serão transmitidas dessa forma. A hepatite B e C, que são aquelas que evoluem para a cronicidade, são transmitidas por via parentérica e, portanto, este conceito de algum receio, às vezes, algum estigma dos doentes, o que acontece é que, não existindo feridas da boca, não existindo possibilidade de contaminação por sangue, que é onde estará o vírus, o risco de transmissão pela saliva não contaminada com sangue é muito baixo e negligenciável. Ainda assim, a Associação deixou aqui, a Portuguesa para o Estudo do Fígado, deixou aqui um alerta sobre o procedimento como tatuagens, piercings ou tratamentos estéticos. Sim. Estes já representam algum risco? Sim, porque o que acontece quando nós fazemos algum desses procedimentos, tratamentos estéticos, como por exemplo a utilização de agulhas, em que há a quebra da barreira cutânea, ou então procedimentos como tatuagens e piercings, que são utilizadas agulhas, se não fizermos em locais licenciados, o que pode acontecer é uma falta de cuidado com os processos de higienização, a não utilização de produtos absolutamente estéreis e, portanto, nós devemos assegurar que fazemos num local credenciado, com profissionais que estejam dedicados e que compreendam os riscos associados à prática e que, portanto, uma das coisas que também podemos fazer é assegurar que todo o material cortopenetrante que vai ser utilizado é aberto à nossa frente e que não é nada que tenha o potencial de ser reutilizado. Portanto, isso muitas vezes nas clínicas onde esses procedimentos são feitos, há esse cuidado de mostrar ao doente que se está a abrir pela primeira vez aquele produto ali, que, portanto, esse risco não irá existir. Estamos perante um problema de saúde pública? Sim, sem dúvida que a hepatite B e C são um problema de saúde pública, tanto que em Portugal e no mundo, tanto que é um dos grandes objetivos da Organização Mundial de Saúde é precisamente o controle das hepatites virais, porque elas são responsáveis por muitas mortes em todo o mundo e elas são um problema precisamente porque não só a doença aguda, mas a doença crónica, em que os doentes passam muitos anos sem saber que têm nenhuma doença e acabam por ser diagnosticados já em fases em que a doença tem complicações que podiam ter sido tratadas se o diagnóstico ou teriam sido evitadas se o diagnóstico tivesse sido feito numa fase mais precoce da doença. Porque em muitos desses casos, portanto, não há sintomas. Sim, e também a verdade é que, isto também é importante dizer, nem todos os doentes que têm a infecção têm algum destes comportamentos de risco que seja claramente identificáveis. E, aliás, isso é uma das informações que nós queríamos passar aqui, é que é importante que todas as pessoas, independentemente de terem ou não os fatores de risco, façam pelo menos uma vez na vida o estudo, o rastreio destas infecções, e eles podem ser feitos de forma muito simples, com testes de sangue,
São fáceis? Sim, acessíveis? são fáceis, acessíveis. Existem não só os testes mais típicos, que são aqueles que são feitos pela colheita de sangue, mas também testes que são o que nós designamos testes point of care, que podem ser feitos em algumas organizações não governamentais e em farmácias comunitárias, em que de forma anónima é feita a colheita de algumas gotas de sangue e o teste é feito com um resultado rápido, um teste de primeira triagem, e no caso de ser positivo, o doente depois será encaminhado para avaliação em consulta especializada para, caso seja o que é suposto, fazer o tratamento, caso se confirme a doença. E qual é a perspectiva desse tratamento, se surgir um caso positivo diagnóstico? Então, quando nós temos um doente com confirmação de infecção por hepatite C, existe indicação para ser feito o tratamento. A hepatite C teve uma mudança do paradigma da doença recentemente. Faz precisamente 10 anos que foi introduzido os novos tratamentos com os antivíricos de ação direita para a hepatite C, que são fármacos de fácil toma. Os doentes fazem tratamentos globalmente de curta duração, entre 8 a 12 semanas, com um comprimido que é de muito fácil toma, porque o doente quase não tem efeitos secundários, ao contrário dos tratamentos anteriores. Para a hepatite B, isto tudo, tratamentos gratuitos, é importante ressalvar. Sim. Também para a hepatite B, existem tratamentos orais, quando indicado, e que também são disponibilizados de forma gratuita, com um perfil de tolerabilidade também muito bom. Portanto, a vacina contra a hepatite B faz parte do Programa Nacional de Vacinação. Ou seja, houve um grande impacto depois de estar incluída neste plano. Sim, o Programa Nacional de Vacinação inclui 3 tomas ao nascimento, é logo feito uma, e depois aos 2 e aos 6 meses, e depois existem, isto foi implementado a partir dos anos 2000, portanto, há outros grupos que não teriam sido ainda vacinados nessa altura e que podem ser alvos desta vacina, nomeadamente doentes renais crónicos, doentes com doença hepática crónica que de outra etiologia, que não é etiologia por hepatite B, doentes candidatos a transplante, portanto, uma série de doentes que são candidatos a esta vacina e que a devem fazer. E é uma doença que é prevenível, porque se nós formos vacinados estamos imunes contra a doença e, portanto, isto terá a longo prazo um enorme impacto na doença. A Organização Mundial da Saúde, Sra. Doutora, só mesmo para terminar, pretende eliminar as hepatites virais como ameaça à saúde pública, já aqui falamos. Estamos no bom caminho? Estamos no bom caminho. É um objetivo ambicioso, o que a Organização Mundial de Saúde determinou, mas a verdade é que estamos no bom caminho porque Portugal tem uma taxa de vacinação acima dos 95%, que é o objetivo da OMS, e, portanto, em relação à hepatite B, isso é um ótimo sinal. E a hepatite C tem estes novos tratamentos com taxas de cura da hepatite C superiores a 97%, e, portanto, o que importa agora é que identificamos os doentes que estão por diagnosticar, para lhes podermos oferecer o tratamento e otimizar os outcomes para os doentes. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer o teste, é fácil e acessível, não é? Exatamente. Obrigada, Sra. Doutora, por estar aqui connosco no consultório.